Como fazer todos da casa ajudarem na limpeza e organização sem briga. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo. Ele não está nas pernas, não está nos braços. Ele está na mente, está no coração. É aquele cansaço de olhar ao redor e perceber que tudo depende de você. A casa bagunçada, a pia cheia, a roupa acumulada, os brinquedos espalhados e o pior de tudo, ninguém parece perceber. Ou, quando percebe, age como se não fosse responsabilidade deles. E talvez essa seja a parte mais difícil. Não é a sujeira, não é o trabalho. É a sensação silenciosa de estar sozinho dentro da própria casa. Você já tentou pedir ajuda, tentou falar com calma, tentou explicar, tentou até brigar, mas nada muda de verdade. Por alguns dias até melhora, mas depois tudo volta ao normal. E o normal é você fazendo tudo, enquanto os outros vivem como se fosse automático, como se a casa se organizasse sozinha, como se a comida aparecesse pronta, como se a roupa simplesmente surgisse limpa. E aos poucos, sem perceber, você começa a acumular algo mais pesado que a bagunça. Ressentimento. Você se irrita mais fácil, responde com mais dureza, perde a paciência com coisas pequenas e depois se sente culpado, porque no fundo você não quer brigar. Você só queria ajuda, só queria parceria, só queria sentir que não está sozinho nisso. Mas existe uma verdade que quase ninguém fala. O problema não é só falta de ajuda, e também não é só falta de colaboração. O problema é que a maioria das famílias nunca aprendeu a viver como um time. Cada um vive no seu mundo, no seu ritmo, na sua própria bolha. E a casa acaba se tornando um reflexo disso, desorganizada por fora e desconectada por dentro. Mas existe uma forma diferente de viver. Uma forma onde ninguém precisa gritar, ninguém precisa cobrar o tempo todo. E a casa começa a funcionar de forma leve, quase natural. Só que essa mudança não começa com regras, não começa com bronca e nem começa com cobrança. Ela começa com algo muito mais profundo, algo que muda completamente a forma como a sua família enxerga a casa e o papel de cada um dentro dela. E é isso que você vai entender no próximo passo. A maioria das pessoas acredita que o problema está na falta de ajuda, mas não está. O problema está na forma como a ajuda é pedida, porque na maioria das casas a dinâmica é sempre a mesma. Uma pessoa assume tudo, ela organiza, ela limpa, ela resolve, ela lembra de tudo. E os outros apenas vivem dentro da estrutura que já está pronta. Sem perceber, você ensinou isso, não com palavras, mas com repetição. Toda vez que você faz no lugar do outro para evitar estresse, você ensina que não é responsabilidade dele. Toda vez que você prefere fazer sozinho porque vai mais rápido, você reforça esse padrão. Toda vez que você corrige depois, ao invés de ensinar antes, você mantém o ciclo. E então, quando você finalmente pede ajuda, a outra pessoa não reage, ou faz de qualquer jeito, ou esquece. E isso gera ainda mais frustração. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Ninguém valoriza aquilo que nunca precisou construir. Se a casa sempre esteve funcionando, mesmo que às custas do seu cansaço. Os outros nunca sentiram o peso de mantê-la, e por isso não se envolvem. Não é maldade, é falta de consciência. A casa virou um serviço invisível, funciona, mas ninguém entende como. E tudo que é invisível deixa de ser valorizado. Por isso, antes de qualquer técnica, antes de qualquer divisão de tarefas, existe uma mudança essencial que precisa acontecer. Você precisa parar de ser o centro de tudo. Porque enquanto tudo depender de você, nada muda de verdade. Isso não significa abandonar, nem deixar a casa virar um caos. Significa algo mais estratégico. Significa parar de sustentar um padrão que está te esgotando e começar aos poucos a criar espaço para que os outros assumam responsabilidade. No começo vai parecer estranho. A casa pode até ficar um pouco fora do lugar. As coisas podem não ser feitas do seu jeito, e isso incomoda. Muito. Mas esse desconforto faz parte da mudança.
Porque uma casa onde todos participam não nasce do controle, nasce da construção. E construção leva tempo. No próximo passo, você vai entender exatamente como começar essa mudança. Sem briga, sem desgaste e sem precisar se tornar alguém que você não quer ser. Ana tinha 36 anos. Casada, 2 filhos, casa pequena, rotina cheia. Por fora, parecia que estava tudo sob controle, mas por dentro, ela estava exausta. Acordava antes de todo mundo, dormia depois de todo mundo, e no meio disso, carregava uma casa inteira nas costas. O marido ajudava às vezes, os filhos até tentavam, mas no fim, tudo voltava para ela, sempre. Se ela não fizesse, ninguém fazia. Se ela não lembrasse, ninguém lembrava. Se ela não organizasse, o caos tomava conta. E isso começou a pesar mais do que o cansaço físico. Começou a doer por dentro. Ela se sentia invisível. Sentia que ninguém valorizava o que ela fazia. E o pior, começou a se irritar com quem mais amava. Respondia atravessado. Perdia a paciência rápido. Se culpava depois. Era um ciclo. Cansaço, irritação, culpa. E tudo de novo no dia seguinte. Até que, numa noite comum, algo diferente aconteceu. Ela tinha acabado de limpar a cozinha. Tudo organizado. Tudo no lugar. E poucos minutos depois, entrou na sala. E viu o chão cheio de brinquedos de novo. O marido no celular. Os filhos espalhando tudo. Naquele momento, ela parou. Não gritou. Não reclamou. Não falou nada. Só ficou ali, olhando. E pela primeira vez, não foi a bagunça que incomodou. Foi o padrão. Ela percebeu que aquilo não era um dia ruim. Era a forma como a casa funcionava. E naquele instante, algo mudou dentro dela. Ela pensou com uma clareza que nunca tinha sentido antes. Eu não estou cansada da casa. Eu estou cansada de ser a única responsável por ela. No dia seguinte, ela decidiu fazer algo diferente. Não foi uma grande mudança. Não foi uma conversa longa. Foi uma decisão silenciosa. Ela parou de fazer tudo. Mas não de qualquer jeito. Ela começou a fazer menos, com intenção. Naquela manhã, ela não arrumou os brinquedos da sala. Não falou nada. Só deixou. Quando os filhos chegaram para brincar de novo, não tinham espaço. Reclamaram. E pela primeira vez, ela não resolveu. Ela apenas disse com calma: se quiserem brincar, primeiro precisam organizar o que já está aí. Eles reclamaram. Demoraram. Mas fizeram. Na cozinha foi igual. Ela lavou o que usou. E deixou o restante. Sem brigar. Sem cobrar. Só não assumiu o que não era dela. Nos primeiros dias foi desconfortável. A casa não ficou perfeita. Teve bagunça. Teve resistência. Mas teve algo novo também. Consciência. Pela primeira vez, os outros começaram a perceber o que antes era invisível. E isso mudou tudo. Porque quando as pessoas começam a enxergar, elas começam aos poucos a participar. Não por obrigação, mas por entendimento. E é exatamente isso que você precisa criar dentro da sua casa. Não força, não cobrança, mas consciência. E no próximo capítulo, você vai entender como fazer isso de forma prática, sem gerar conflito. Depois que a consciência começa a surgir, existe um erro muito comum. A pessoa tenta resolver tudo com regras, lista de tarefas, quadro na parede, divisão rígida. E na teoria parece perfeito, mas na prática não funciona por muito tempo, porque ninguém gosta de se sentir mandado dentro da própria casa, principalmente quando isso vem carregado de cobrança acumulada. É aí que começam as discussões. Respostas atravessadas, promessas que não são cumpridas. E a sensação de que você precisa insistir o tempo todo, mas existe uma forma muito mais eficaz, uma forma que não gera resistência, e começa com algo simples, conversas diferentes. Não é sobre cobrar, é sobre revelar. Em vez de dizer, vocês nunca me ajudam, você diz, eu estou me sentindo sobrecarregada e preciso que a gente funcione como um time. Percebe a diferença? Uma frase acusa, a outra convida.
E isso muda completamente a reação do outro. Outro ponto essencial. Pare de esperar que os outros façam do seu jeito. Esse é um dos maiores bloqueios, porque quando alguém tenta ajudar e é corrigido o tempo todo, ele desiste. Ajuda não é perfeição. Ajuda é participação. Se o outro fez de um jeito diferente, mas fez, isso já é avanço. Agora, algo ainda mais importante. Clareza. Muitas pessoas não ajudam porque não sabem exatamente o que fazer, ou não sabem quando fazer, ou simplesmente não têm o hábito. Por isso, ao invés de falar de forma genérica, seja específico. Não diga, ajuda na casa. Diga, depois do jantar, você pode lavar a louça? Antes de dormir, guarda seus brinquedos. Quando chegar, coloca o sapato no lugar. Quanto mais claro, mais fácil de acontecer. E aqui entra um princípio poderoso. Tudo que vira rotina deixa de gerar resistência. No começo, precisa de lembrete, mas com o tempo, vira automático. E por fim, algo que muda completamente o ambiente da casa. Reconhecimento. A maioria das pessoas só fala quando algo está errado. Mas o que é reconhecido se repete. Se alguém ajudou, mesmo que pouco, reconheça. Simples assim. Obrigado por guardar isso. Ficou bom assim. Gostei de ver você ajudando. Isso reforça o comportamento e cria um ciclo positivo, sem pressão, sem desgaste. Porque no fundo, ninguém gosta de ser cobrado, mas todo mundo gosta de se sentir útil. E quando a casa se transforma em um espaço onde todos participam, ela deixa de ser um peso e passa a ser responsabilidade compartilhada. No próximo capítulo, você vai descobrir os hábitos simples que fazem isso se manter no dia a dia, sem você precisar lembrar o tempo todo. Existe algo que muda completamente a dinâmica de uma casa. Não são regras, não são cobranças, são hábitos, porque uma casa organizada não é construída em grandes esforços. Ela é sustentada por pequenos comportamentos repetidos todos os dias. E quando esses comportamentos são compartilhados, a casa começa a funcionar quase sozinha. O primeiro hábito é simples, mas poderoso. Cada um cuida do que usa. Parece óbvio, mas não é o que acontece na maioria das casas. A pessoa usa e deixa. Come, levanta e vai embora. Troca de roupa e larga onde está. E alguém sempre vem depois, para resolver. Quando isso muda, tudo muda. Se cada um lava o que sujou, guarda o que usou, organiza o que tirou do lugar, a casa para de acumular. O segundo hábito é o não deixa para depois. A maior parte da bagunça não vem da quantidade, vem do acúmulo. Coisas pequenas que vão sendo adiadas. Uma louça vira 10, uma roupa vira um monte, um objeto fora do lugar vira vários. Ensinar isso dentro de casa é essencial. Resolver na hora evita o peso depois. O terceiro hábito é o ritual do fim do dia. Esse é um dos mais transformadores. Antes de dormir, todos dedicam alguns minutos para organizar o básico. Não é faxina, é manutenção. Guardar o que ficou fora do lugar. Deixar a pia limpa. Preparar o ambiente para o dia seguinte. Quando isso vira rotina, o dia seguinte começa leve. O quarto hábito é ter lugar para tudo. Quando algo não tem um lugar definido, ele sempre vira bagunça. Chaves somem, objetos se acumulam, e isso gera estresse. Mas quando cada coisa tem um lugar claro, a organização deixa de depender de esforço e passa a depender de hábito. O quinto hábito é o mínimo diário. Não espere o dia perfeito. Não espere tempo sobrando. Defina o básico que precisa ser feito todos os dias. Pouco, mas consistente. Porque consistência vence intensidade. Sempre. E existe algo importante que você precisa entender. No começo, você vai precisar lembrar. Vai precisar orientar. Vai precisar repetir. Mas isso não é fracasso. Isso é construção. Porque hábitos não nascem prontos. Eles são ensinados. E depois, reforçados. Até se tornarem naturais. E quando isso acontece, você para de ser o centro de tudo. E a casa passa a se sustentar em conjunto. No próximo capítulo, você vai entender o que pode destruir tudo isso,
mesmo quando parece que está dando certo. Muitas pessoas conseguem melhorar a casa por alguns dias, às vezes até por algumas semanas, mas depois tudo volta ao que era antes, e isso gera uma frustração ainda maior, porque parece que nada funciona, mas existe um motivo claro para isso acontecer, e quase sempre ele passa despercebido. O primeiro erro é voltar a fazer tudo sozinho. No começo, você decide mudar. Começa a dividir tarefas, começa a orientar, começa a criar novos hábitos, mas aí alguém não faz direito, ou esquece, ou demora. E o que você faz? Vai lá e resolve. Só dessa vez. Mas essa uma vez ensina algo silencioso. Ensina que, no final, alguém sempre vai assumir. E o ciclo recomeça. O segundo erro é querer controle total. Você começa a perceber melhora, mas quer que tudo fique do seu jeito, no seu padrão, na sua forma. E qualquer diferença começa a incomodar. Você corrige demais, aponta detalhes, refaz o que o outro fez. E aos poucos a pessoa perde a motivação, porque ninguém gosta de ajudar e sentir que nunca está bom. O terceiro erro é parar de reforçar o que funciona. No início, você reconhece, agradece, valoriza. Mas com o tempo isso diminui, e o cérebro funciona de forma simples. O que não é reforçado, desaparece. Se ninguém percebe o esforço deixa de existir. O quarto erro é abandonar os pequenos hábitos. Você relaxa no básico, deixa de fazer o simples, e a bagunça começa pequena, mas cresce rápido, porque o caos não começa grande. Ele começa em detalhes ignorados. E tem algo ainda mais profundo por trás de tudo isso. A casa sempre volta ao padrão emocional da família. Se existe estresse constante, desorganização volta. Se existe falta de conexão, cada um volta para o próprio mundo. Se existe cansaço acumulado, os hábitos começam a cair. Por isso, manter a casa organizada não é só sobre tarefas. É sobre ambiente, é sobre clima, é sobre como as pessoas se sentem dentro daquele espaço. E aqui está a chave que sustenta tudo. Constância imperfeita. Não precisa ser perfeito todos os dias. Não precisa acertar sempre. Mas precisa continuar, mesmo quando falhar, mesmo quando cansar, mesmo quando parecer que está voltando atrás. Porque é a constância que constrói o novo padrão. E no próximo capítulo, você vai entender como transformar sua casa em um ambiente onde todos querem ajudar, e não apenas obedecer. Existe uma diferença enorme entre uma casa onde as pessoas ajudam e uma casa onde as pessoas querem ajudar. Na primeira, tudo depende de cobrança. Na segunda, existe envolvimento. E essa diferença não vem das tarefas, vem do ambiente. Porque comportamento não nasce só da obrigação. Ele nasce daquilo que a pessoa sente dentro daquele espaço. Se a casa é um lugar de tensão, as pessoas evitam. Se a casa é um lugar de cobrança constante, as pessoas fazem o mínimo. Mas se a casa é um lugar de leveza, de respeito, de participação, as pessoas naturalmente se envolvem mais. E isso começa com algo simples: inclusão. Pare de decidir tudo sozinho. Traga as pessoas para dentro do processo. Pergunte: como você acha que podemos deixar a casa mais organizada? O que você consegue assumir no dia a dia? O que faria isso ficar mais fácil para você? Quando a pessoa participa da decisão, ela se sente parte. E quando se sente parte, ela se compromete mais. Outro ponto essencial é tornar o processo mais leve. Nem tudo precisa ser sério o tempo todo. Colocar uma música enquanto organizam juntos. Transformar pequenos momentos em algo compartilhado. Criar pequenos rituais dentro da rotina. Isso muda completamente a energia da casa. Organizar deixa de ser um peso e passa a ser um momento de conexão. E existe algo que muita gente ignora. Exemplo: as pessoas não fazem o que você fala. Elas fazem o que você faz. Se você vive estressado, reclamando, fazendo tudo com raiva, é isso que a casa aprende. Mas se você começa a agir com mais calma, com mais intenção, com mais constância, isso se espalha. Devagar,
mas se espalha. Porque comportamento é contagioso. E por fim, algo que sustenta tudo: clareza de propósito. Uma casa não é só um lugar para morar. É um ambiente onde pessoas vivem, crescem e se formam. Quando todos entendem que cuidar da casa é cuidar do espaço onde a vida acontece, o significado muda. Deixa de ser tarefa, passa a ser responsabilidade compartilhada. E quando isso acontece, você não precisa mais carregar tudo sozinho, porque a casa deixa de depender de você e passa a funcionar como um sistema. No próximo capítulo, você vai fechar esse processo entendendo como manter isso no longo prazo, sem voltar ao que era antes. No final das contas, nunca foi só sobre limpar a casa, nunca foi só sobre dividir tarefas, nunca foi só sobre organização, foi sobre algo muito mais profundo, foi sobre como você estava vivendo dentro da sua própria casa, porque no começo você achava que o problema era a bagunça, depois percebeu que era a falta de ajuda, mas agora você entende que o verdadeiro problema era o padrão. Um padrão onde tudo dependia de você, onde os outros não participavam de verdade, onde a casa funcionava, mas te custava caro demais. E a partir do momento que você começou a mudar isso, tudo começou a se reorganizar. Não de forma mágica, não de um dia para o outro, mas de forma real, sustentável. Você parou de fazer tudo sozinho. Começou a envolver, começou a criar hábitos, começou a construir em vez de carregar. E aos poucos, a casa deixou de ser um peso e começou a ser um espaço de parceria. Talvez ainda não esteja perfeito, talvez ainda existam dias difíceis, mas agora existe algo que antes não existia: consciência, participação, direção. E isso muda tudo, porque uma casa organizada não é aquela onde tudo está impecável o tempo todo. É aquela onde ninguém carrega tudo sozinho. É aquela onde existe equilíbrio, onde existe colaboração, onde existe respeito pelo espaço e pelas pessoas. E principalmente, onde existe paz. E se tem algo que você pode levar a partir de hoje, é isso. Você não precisa fazer tudo. Você não precisa carregar tudo. Você só precisa começar a mudar a forma como a sua casa funciona. Mesmo que seja aos poucos, mesmo que pareça pequeno, porque são essas pequenas mudanças que constroem uma nova realidade, uma casa mais leve, uma rotina mais equilibrada e uma vida onde você finalmente deixa de sobreviver e começa a viver. Se essa mensagem fez sentido para você, comece hoje. Não com tudo, mas com o primeiro passo. E observe o que começa a mudar a partir disso.